sobre a nossa série de evangelismo e hoje nós estaremos tratando 10 erros ao momento de evangelizar. Acredito que existem muitos cristãos que estão até bem intencionados, que têm muita boa vontade de pregar o evangelho, de proclamar as boas novas, mas tem um único problema, que é às vezes a falta de habilidade ou a falta de capacidade para fazer isso. E a proposta desse vídeo é de ajudar. E em primeiro lugar, temos como primeiro erro tentar impor a nossa opinião. E às vezes isso no momento da evangelização é algo que dificulta um pouco. Quando eu já participei de evangelismo, encontrei pessoas onde não queria simplesmente pregar o evangelho, mas queria impor, queria empurrar, um ditado popular, de goela abaixo, as suas verdades para o outro. E a ideia de pregação do evangelho não é de impor a ninguém, mas sim de pregar o evangelho puro e simples e não fazer jogo psicológicos ou até ameaças. Existem pessoas que no momento da evangelização usam até jogos psicológicos ou ameaças do tipo: se você não se converter, você pode morrer a qualquer momento, você vai para o inferno e tal, e tenta persuadir a pessoa com ameaças. E a proposta bíblica não é essa, mas também, em segundo lugar, um erro comum que existe entre as pessoas ou alguns que pregam o evangelho é de falar mais de religiosidade do que da pessoa de Cristo. A proposta bíblica é que as boas novas sejam anunciadas, é que Cristo seja anunciado. Os adereços religiosos, como liturgia de culto, como usos e costumes, isso fica em último lugar. O primordial na prática do evangelismo é simplesmente a pregação do evangelho. Prega o evangelho puro e simples e, se possível, por fim, se você for questionado, fale em relação à religiosidade ou às coisas que compõem a religiosidade. Em terceiro lugar, temos também um erro comum, que é de pessoas que pregam sem preparação. A ideia para a pregação do evangelho é que existe uma preparação. E aqui eu não falo uma preparação no seu sentido de ter um curso teológico, se possível, e se tiver bem, mas no seu modo geral, uma preparação de pelo menos uma busca a Deus, uma intimidade com Deus, uma leitura assídua, diária da palavra de Deus. Eu tenho certeza que no momento da evangelização você vai ter algo para passar, você vai ter o que falar para a pessoa. Temos também, em quarto lugar, que um erro comum é que nós, às vezes, como cristãos, pensamos que os gentios, pensamos que os incrédulos, os pecadores que não conhecem a verdade de Deus, que não conhecem a Bíblia Sagrada, entendem os nossos termos. Por exemplo, no momento da evangelização, se você diz arrependa-se dos seus pecados e simplesmente isso, o que é que isso significa? Talvez o seu ouvinte que não é cristão não vai entender o que é arrependimento. Se você dizer você tem que entregar os seus caminhos ao Senhor, tem que ter fé, de forma prática, o que é que isso significa? Muito bem provável, a pessoa que está escutando você não vai entender os termos. Então, no momento da evangelização, tente explicar os termos. Se você fala sobre fé, explique o que é fé. Se você fala sobre arrependimento, explique de fato aquilo que significa arrependimento. Em quinto lugar, convidar a pessoa para ir para a igreja não necessariamente significa evangelizar. Algumas pessoas simplesmente convidam alguém para ir para a igreja, mas isso você não está evangelizando de certa forma. Um exemplo comum, ou um exemplo que eu achei bastante ilustrativo para essa fala minha, foi de um cara que estava querendo se suicidar. Um cara estava querendo se suicidar e de repente vinha passando um cristão e ele já ia para casa para se suicidar. E no meio do caminho, o cristão parou ele e disse: olha, domingo, eu quero que você vá para a igreja, domingo vá lá para a igreja. E era na segunda-feira e o cara estava querendo suicidar-se na segunda. E esse cara estava necessitando de Cristo, ele estava precisando do evangelho, mas ele tinha que esperar para o domingo para se converter ou talvez para ouvir o evangelho de Cristo. Então, não perca a oportunidade, não pense que o convite de ir
vir à igreja está fazendo o papel da evangelização. Evangelizar é proclamar simplesmente as boas novas. Sexto lugar, falar que Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Talvez essa é uma fala ou é uma frase que não existe somente no Brasil. Em países de linguagem espanhola, por exemplo, existe pessoas que pregam com essa mesma frase. E o problema em relação a isso é o seguinte, é que isso não resume tudo, ou isso não quer dizer praticamente nada. Digamos que a pessoa está lá, é uma pecadora, digamos que a pessoa está afundada nos seus delitos e pecados. E essa frase não vai gerar nela um arrependimento de pecado. Jesus te ama e tem um plano na tua vida. E isso não é bíblico. Evangelizar dessa forma não é bíblica. Por quê? Porque Jesus Cristo nunca chegou para nenhum pecador e nenhum dos seus discursos dizendo: eu amo vocês e tenho um plano na tua vida. Apesar de Jesus Cristo ter provado isso, ter evidenciado isso com a sua própria vida. Mas isso não significa evangelizar. Evangelizar é proclamar o evangelho todo, é pregar sobre arrependimento de pecados, mas que também do amor de Deus. O amor de Deus, ou o fato de Jesus amar, isso deveria ser a última fatia do bolo. Você poderia começar falando sobre o pecado e depois estender para a graça do evangelho, para as boas novas. Por quê? Digamos que as pessoas que não conhecem Jesus, elas estão enfermas. E imagina só, o que é que você vai dar pro doente? Um remédio ou você vai dar para o doente uma sobremesa? Percebe? Eu estou fazendo essa comparação. Digamos que, ou ainda melhor, digamos que alguém vai chegar para você, você é um médico, e a pessoa chega e querendo se consultar porque está enfermo. E você simplesmente passa um remédio. Diga: olha, tome tal remédio sem saber da doença daquela pessoa ou sem falar sobre a enfermidade da pessoa. Não vai dar certo. O ideal é conscientizar. Eu tomo um remédio, ou eu sou bem criterioso nisso, eu gosto de tomar quando eu sei para que serve o remédio, e outra, daquilo que eu estou doente. Então, para o enfermo, para o pecador, ele precisa saber que está doente, precisa saber que está enfermo, para assim depois tomar o remédio. E se você chegar dizendo: Jesus te ama, tem um plano na tua vida, é como se não existisse enfermidade do pecado nenhuma. É como se o cara já estivesse curado e precisasse somente agora seguir com Cristo, sem um arrependimento. Então, na pregação do Evangelho, que não falte arrependimento de pecados. Sétimo lugar, somente entregar folhetos. Isso é algo, acredito eu, complicado, porque você pode até dizer: não, mas eu conheço o testemunho de algumas pessoas que se converteram através do folheto. Isso pode ser uma exceção, mas não é uma regra. A regra é anunciar verbalmente, a regra é proclamar o Evangelho com o nosso testemunho e com as nossas palavras, e simplesmente passar a tarde inteira entregando folhetos. A maioria, 80 ou 90% das pessoas não vão ler aquele folheto. Pregue o Evangelho. Entregar folhetos não compreende. Eu sei que existem algumas exceções de pessoas que já aceitaram a Cristo, porque chegaram a Cristo através da panfletagem, mas a regra é pregar o Evangelho. Isso é muito mais eficaz. Oitavo lugar, fazer pura obra social. Fazer um sopão e entregar numa comunidade pobre e ir embora sem pregar o Evangelho. Você fez uma obra social, você não pregou o Evangelho. Quando é que você prega o Evangelho? Quando você fala, é quando Jesus Cristo é evidenciado. Se Jesus Cristo não foi evidenciado, ONGs fazem isso, projetos sociais, municipais fazem isso. De entregar doações, de fazer isso. Então, se você faz simplesmente uma obra social, não significa dizer que você está evangelizando. Evangelização tem a ver com a boa nova do Senhor Jesus Cristo. Nono lugar, prometer algo que você não tem certeza. Digamos que uma pessoa está enferma, digamos que uma pessoa está no leito, você vai para um hospital fazer uma evangelização no hospital e chega para lá para uma pessoa que está em estado terminal e Deus não falou nada para você, o Espírito Santo não tocou nada no seu coração, e você diz: olha, se você aceitar Jesus, Ele vai curar você, você vai se levantar desse leito e você vai ficar curado. Você tem certeza disso? E se a pessoa for enganada, se a pessoa aceitar e isso não der certo, então não pregue ou não fale aquilo que você não está seguro.
Se você não tem certeza, não diga, não prometa algo que você não pode cumprir. Se você encontrar uma pessoa, um empresário falido, você chega para ele e diz: olha, aceita Jesus Cristo que a sua vida vai melhorar, seu comércio, as coisas vão voltar ao normal. Não, se você não tiver certeza, não fale. E em 10º e último lugar dessa nossa primeira parte é que não podemos condenar ninguém. O Evangelho de Cristo não permite, o Evangelho não permite que nós, como seres humanos, como pecadores, condenemos a alguém. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque evangelizar, meus queridos, é semelhante a um mendigo que chama outro para um lugar aonde tem pão. Evangelizar é simplesmente isso. Você não pode condenar ninguém. O trigo e o joio estão entrelaçados e somente o semeador, somente o dono da seara, quando ele voltar, é quem vai separar. Você não pode, eu não posso separar o trigo do joio. Você não pode dizer quem está ou quem vai para o céu ou quem está no inferno. Às vezes nós somos muito ávidos a fazer isso. Escolhemos às vezes pecados prediletos e dizemos às pessoas: olha, fulano morreu cometendo esse pecado, ou através dessa prática ele foi para o inferno. Você não pode condenar ninguém, eu não posso condenar ninguém. Devemos pregar simplesmente o Evangelho, devemos anunciar quais são as consequências que há de vir para aqueles que não crerem nesse Evangelho. Mas isso é até onde a Bíblia nos permite ir. O que passar disso é inferência nossa, é por nossa conta. Prega o Evangelho, prega as boas novas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.